Mas antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu quero convidar os irmãos a orarmos mais uma vez, tá bom? Vamos nos ajoelhar para nós falar com o nosso Deus? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que nas alturas dos céus habita, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Imploramos a Ti o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Que teus anjos, ó Deus, acampem ao nosso redor. E não nos deixe, Senhor, nenhum mal acontecer, ó Pai. Abençoe cada família aqui presente, aqueles que não puderam vir por algum motivo, o Senhor sabe. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. O discípulo e o modo cristão de vida. Como será? Bem, antes de nós lermos esse texto, hoje nós vamos falar sobre alimentação, um pouco sobre alimentação, mas bem pouco mesmo, tá bom? Porque vai ser bem resumido. Nós vamos falar um pouco sobre vestuário, um pouco sobre adorno, certo? Adorno cristão, recreação, tá bom? Então isso nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esses temas hoje. Por quê? Porque está incluso na lição, tá? Então nós não podemos deixar de falar, porque são temas importantíssimos para nós. No verso 31, 1 Coríntios 10, 31, o que diz lá? Quem encontrou pode ler. O tema da lição é o 7, viu? Tema 7. Estou escolhendo aqui uns temas bem melhores, tá? 1 Coríntios 10, 31, o que diz lá? Vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Portanto, né, aí umas traduções diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto em si, ele, na forma primária, ele não se aplica à alimentação, certo? Mas ele pode ser usado também nesse sentido. Você pode fazer uma aplicação secundária, então ele pode ser usado para alimentação, ele pode ser usado para o casamento, ele pode ser usado para as amizades, ele pode ser usado para a questão da modéstia, enfim. Por quê? Qual é o princípio? Para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, é a vida do cristão, ela tem que ser para a glória de Deus. Colossenses, no capítulo 3, o verso 17, vamos lá para Colossenses, capítulo 3, o verso 17, diz algo interessante também para nós, algo importantíssimo. Colossenses 3, o verso 17. Amém? Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, preste atenção, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. É um texto bem semelhante ao 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, o princípio é glória a Deus, é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Através da nossa obediência a Deus. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, a glória de Deus, nós damos glórias ao Senhor quando nós estamos fazendo aquilo que agrada
que agrada a Deus, certo? Por isso que é importante nós compreendermos esses assuntos. 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 16 e 17. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa dieta. 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 16 e 17. Quem encontrou pode ler. Amém? Olha, interessante, né? Já começa uma pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É sagrado. É sagrado. Queridos, o Espírito Santo, ele não pode habitar, atuar na vida de qualquer pessoa. Aqui quando diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Quem é o santuário de Deus? Nós. É para ser nós. É para ser o cristão, certo? Não é todo mundo, não é toda a igreja. Porque tem pessoas na igreja que faz coisa que até o inimigo se envergonha. Entendeu? Como que o Espírito Santo de Deus vai habitar na vida daquela pessoa que está virando as costas para Deus? Não tem como. Então veja, com relação à questão da nossa alimentação, o princípio, como nós vimos no início, é glorificar a Deus. Então tem coisas que nós não podemos nos alimentar. Por quê? Porque aquilo faz mal para a nossa saúde. E tudo que nós ingerimos, ele se transforma em sangue. Sabia? Tudo que nós comemos, ele se transforma em sangue. E o nosso sangue, ele vai para o nosso cérebro. Então, se nós nos alimentamos de coisas que não agradam a Deus, que não faz bem para a nossa saúde, então eu vou ter um sangue não puro, então eu não vou raciocinar direito. Então a minha mente, ela vai estar o quê? Embotada para compreender certos assuntos. Preste bem atenção. Já viu aquelas pessoas que quando tem algum assunto... falar sobre profecias. Tem pessoas que acham que profecias é um bicho de 7 cabeças. Mas não. Faça um teste. Mude a sua alimentação para coisas saudáveis. Pare de comer carne de porco. Pare de comer animais imundos. Tá? Porque a maioria dos adventistas come carne de porco, sabia? E nós sabemos que isso é errado. Mas isso não é certo. A maioria dos adventistas come capivara. Capivara é um animal que é da família dos roedores. A mesma coisa de estar comendo rato. Certo? Eu falo isso porque aqui na região Nordeste tem muito isso. Tá? Cutia. Tem muito adventista que come cutia. E é um animal imundo. Ele é bonito. Ele é maravilhoso. Você pode criar, você pode, enfim, cuidar. Mas não para alimentar-se. Para se alimentar tem outras coisas melhores que Deus deixou para nós. Tá? Então, aí as pessoas, muitos falam, mas isso não tem nada a ver. Queridos, a questão da alimentação, ela tem a ver com a santificação. Sem a qual, falando da santificação, ninguém verá o Senhor. Ou melhor, ninguém vai ser salvo sem santificação. Veja como é interessante esse ponto. Então tem pessoas que vivem da forma como quer. Come de tudo, fazem qualquer coisa, mas eles têm que ter em mente que o cristão, ele tem que viver de uma forma para glorificar a Deus. Lembra do que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Então, tudo que nós fazemos, vemos, comemos, falamos, ouvimos, tem que ser para a glória de Deus. Caso contrário, é para a glória do homem, que resume para a vontade do inimigo. Porque o homem sem Jesus é fazer a vontade do inimigo, certo? Uma pessoa sem Cristo, ele está fazendo a vontade do inimigo. Não tem como mesclar. Ou é Deus ou é o inimigo. Não tem a terceira opção, certo? Para vocês compreenderem como é muito importante, tá bom? Lembrando, só uma pincelada aqui rápido para nós passarmos para um outro tema sobre a nossa vestimenta, tá bom? Como Deus é maravilhoso, Deus nos ensina como filhos dele, Deus nos ensina o que comer, o que beber, o que vestir, como casar, com quem casar, onde morar. Irmãos, não existe um outro Deus melhor do que esse, não existe. Não existiu, não existe, nunca existirá. Lembrando também que bebida alcoólica não é para o cristão. Todo ser humano pode tomar bebida alcoólica, pode, mas não é para o cristão, tá bom? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que dizem ser adventista que tomam bebida alcoólica, não é? Toma cerveja, mas só diz que não pode se embriagar. E ainda tem líderes que apoiam as pessoas beber. Já ouviu falar em cerveja sem álcool? Já viu falar em pecado despecaminolizado? Não existe, irmão. Entendeu? Café descafeinado. Tá entendendo? É só uma desculpa para continuar sentindo o gosto do Egito. Deu para entender? Então não é isso que Deus quer para nós. Nós temos que ser cristãos no verdadeiro sentido da palavra, cristãos, e não mundanos educados. Mundanos educados, eu acho que vocês nunca ouviram essa expressão, refere-se à pessoa que diz ser adventista, que se dá bem com todo mundo. Dá bem com os de fora do mundo, conta piada, fala de coisa indecente, fala de tudo que não presta. Na igreja, fala das coisas sagradas, se ajusta nos dois ambientes. Na igreja, diz ser cristão. No mundo, é um mundano. Deu para entender? Então, isso é um mundano educado. Mas não, Deus quer que nós sejamos cristãos na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, tá bom? Em qualquer lugar que nós estivermos. Só lembrando também aqui, antes de que não esqueça, os animais limpos. Quais são as características dos animais limpos? Lembra? O animal limpo, ele tem que ter o casco fendido em dois e ruminar, tá bom? Ruminar, o que é ruminar? Já pararam para pensar nisso? Ruminar? Hã? Quase. Ruminar. Alguém já viu uma cabra? Todos aqui já viu cabra, né? Bode, cabra, boi. Você já viu ele na faixa etária assim de meio-dia? Meio-dia. Olha aí, ó. Tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Ou seja, é limpo. Então Deus, ele fez a distinção entre animais limpos e imundos. Tá bom? Então, o casco divide-se em dois é o boi. O boi, ele tem um casco que divide em dois. E ruminar é quando ele está, assim, numa sombra. Geralmente isso acontece quando ele está ali descansando. Aí ele deita um pouco, ou em pé, não é? Então, e aí ele volta aquele bolo de capim que ele mastigou durante o dia, pela manhã. Então ele volta aqui, ó, vem aqui pela traqueia dele, aí volta na boca e ele começa a remoer, deitado. É como se ele estivesse comendo um chiclete. Então ele começa a comer, não é nojento não, é saudável para ele, né? É natural. Então ele começa a remoer, aí ele pega e engole de novo. Aí demora
menos de 1 minuto, vem outro bolo de capim e ele começa a remoer. Aquilo é ruminar. A cabra faz isso, a ovelha faz isso, enfim, tá bom? O veado também faz isso, né? Enfim, vários animais que têm a unha fendida, certo? A unha fendida e rumina. Agora, o porco, só um exemplo aqui. O porco, ele tem unha fendida, sim ou não? Sim. Mas o porco, ele é imundo porque ele não rumina. Ele não rumina como a cabra, como a ovelha, como o boi e outros, certo? Então tem que ter as duas características, né? Então o irmão está colocando aqui, ó, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco divide em dois, mas não rumina. Então tem que ser as duas características juntas, não separadas, juntas. E com relação aos peixes, tem duas características de animais limpos em relação aos peixes. Ele tem que ter barbatana e escamas. Tá? Então, o tubarão, ele não tem escamas. O surubim, nossa, muitos adventistas como mandi, surubim, né, branquinho, que tem a branquinha e tem o branquinho, né? Então, enfim, então os peixes de couro não é limpo, tá certo? Esse é o princípio, tá? Tem que ter barbatana e escama, tá bom? Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, não é seguro comer carne de certos animais. Por quê? Porque as coisas estão contaminadas. Os animais, eles estão o quê? Adoecendo. Então, existem muitos cânceres nos animais e muitos comem sem nem saber que o animal estava doente. Aí, aos poucos, vai contraindo doença. E a doença, ela entra, na sua maior parte, pela boca, pelo que nós comemos. Sim, irmã? Eles matam os animais, mesmo os animais que mudam de rebanho, eles não pegam. Não. Eles mudam assim mesmo com uma cadeira, no final já morre, no final eu acompanho isso direto. Entendeu? Eu fico assim, esclarecido com o que acontece. Ele comia isso, porque ele não quer entender. E aí manda para os pontos de venda, depois congela, ninguém nem viu. É verdade, acontece isso. Aí o animal morreu de uma doença, de alguma coisa, de enfesado, né? Ali agitado. Então os animais, eles ficam meio que loucos. Eles ficam em uma histeria, algo horrível. E aquela coisa que ele sente, aquela raiva, aquele medo, aquele pavor, o animal é morto naquele mesmo instante. Então aquilo fica na carne do animal. E aí muitos de nós nos alimentamos. E aí não sabemos a procedência. E é por isso que a raça humana ela está o quê? Regredindo intelectualmente falando. Mas louvado seja Deus que Deus nos deixou uma mensagem de saúde. Para quê? Para que nós não venhamos a ser enredados nas garras do inimigo. Amém? Então vamos falar um pouco sobre o vestuário. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Qual foi o princípio no Novo Testamento estabelecido para o vestuário? 2, 9. Amém? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Veja, com modéstia e bom senso, ou seja, decente. O princípio da modéstia é a decência e o bom senso. Então, só uma pincelada aqui rápido. Em seus escritos, a irmã White, a profeta do Senhor, ela foi usada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tá? Qualquer pessoa que falar o contrário, não acredite, porque é guiado por Satanás.
Porque a irmã White ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que ela escreveu, falou, está em harmonia com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor. E o que ela escreveu? Podemos ver alguns exemplos. Evitar superfluidade e ostentação. Está lá em Mensagens aos Jovens, página 348 e 351. Evitar superfluidade, ou seja, nós temos que ser decentes, tá? Nós não podemos chamar a atenção para nós, tá bom? Nós temos que ser pessoas simples e modestas. Dar mais valor à durabilidade do que à aparência. Ou seja, temos que ter coisas decentes e que seja duradouro, e não porque apenas do momento, tá bom, da moda, mas tem que ser algo decente e que vale a pena comprar. Deve proporcionar agasalho e a devida proteção. Veja, perceba algo interessante. Vi que as palavras, o vestuário e as nossas ações devem falar em favor de Deus. Uma pergunta: as nossas palavras, o que nós vestimos e as nossas ações, elas estão falando a favor de Deus? Não responda, medite. Será que aquilo que nós falamos, vemos, vestimos, fazemos, está falando em favor de Deus ou não? Mas, se em harmonia com a sua fé e seu dever, relativamente a vestir-se com modéstia e higiene, acharem-se fora da moda, não devem mudar de atitude a fim de ser semelhantes ao mundo. Ou seja, nós temos que ser cristãos. O adventista, ele é cristão, tá? Ele tem que ser um cristão decente, um homem e uma mulher decente, que dê bom exemplo aonde ele vai. Em suma, o nosso traje deve ser simples, discreto, limpo, apropriado à estação, bonito, decente, econômico e ser um instrumento de testemunho positivo. Então, nós, queridos irmãos, nós temos que ser um instrumento de testemunho positivo. Nós temos que andar banhados, perfumados, bem asseado. Imagina você andar na rua, qualquer lugar, e aí você vê um adventista ali maltrapilho. Ali, claro, se ele estiver trabalhando, é diferente. Porque um pedreiro está trabalhando aqui, cai massa na roupa, né? Um pintor, volta, surge tinta. Isso é normal e é natural. É um trabalhador. Mas, se ele não estiver trabalhando, né? Está ali no centro resolvendo alguma coisa, está no banco, enfim, em algum lugar. Está no mercado, comprando alguma coisa saudável, tá bom? Saudável. E aí ele está lá com a roupa suja, o suor daquele jeito. Isso é um péssimo testemunho para o Senhor. Aí eu não vou querer ser um adventista como aquela pessoa. Percebe? Então o que nós falamos, vemos, vestimos, nos comportando, tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que dar bom exemplo em todas as coisas. Por isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, irmãos. Esse é o princípio, tá bom? Agora falando um pouco sobre adorno cristão. Alguém já se perguntou por que nós adventistas não usamos brinco, não usamos colares, não é? Não usamos piercing, não é? Ah, mas é bonito. Bem, tem gosto para tudo, né? Eu particularmente não acho nada bonito um piercing. Aí tem mulheres que botam no umbigo, tem mulheres que botam no nariz, tem outros loucos que colocam na língua. Eu acho que aquilo incomoda até na hora de comer, não é não? Imagina, for comer uma laranja. Como que... Será que tira toda vez que vai comer? Para que então aquilo? Para mostrar para alguém? Há gosto para tudo, né, jovens? Nunca imite essa moda. Isso é a moda do cão, tá? Não é de Deus, não.
Então, há pessoas que viviam dessa forma. Quando aceita Cristo, elas mudam de vida. Elas param de fazer aquilo que é loucura. É um péssimo exemplo. Mas tem adventistas começando a copiar isso, sabia? Louvado seja Deus que não vai ser ninguém daqui que está aqui à noite. Amém? Louvado seja Deus. Então, se pessoas dos tempos antigos, do Antigo Testamento, usavam joias, por que que hoje nós não podemos usar como adorno pessoal? Eis uma pergunta recorrente entre nós. Sem espaço disponível para uma discussão mais ampla, vamos lembrar que, nesse mesmo período, em alguns casos, também houve tolerância da parte de Deus para com a poligamia, houve uma tolerância para com uma escravidão, o uso de bebida alcoólica. Sabia que o povo de Deus antigamente tinha mais de uma mulher? Não todos, mas alguns. Não era correto, certo? Tinha escravos, e você sabe como era tratado os escravos, né? Mas não era correto, tá? Alguns bebiam bebida alcoólica, bebida forte, mas não era correto, tá? E nem por isso defendemos a prática dessas coisas hoje. Quem é o louco que vai dizer, eu quero ter 2 mulheres? Né? Eu quero ter um escravo ou uma escrava. Algo horrível hoje, né? E por que que muitos de nós queremos defender o uso de joias? Né? Porque não? O que que tem? É bonito. Veja, Provérbios capítulo 4, verso 18, botem para nós no telão, por favor. Provérbios 4, verso 18, diz algo interessante para nós. O nosso conhecimento ele vai crescendo gradualmente de acordo com o que nós buscamos ao Senhor, verdadeiramente. Provérbios 4, 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a vereda do justo, a vereda é o caminho, é a vida do justo, ou seja, do servo de Deus, do cristão, é como a luz da aurora, ou seja, de acordo com a busca dele diariamente por Deus, ele vai crescendo, ele vai compreendendo, ele vai amadurecendo melhor a sua compreensão da vontade de Deus. Assim, gradualmente, Deus ele foi admoestando o seu povo contra esses costumes. E nos tempos do Novo Testamento, eles aparecem claramente condenados por Deus. Tá? Então, não há no Novo Testamento apoio para o homem ter 2 mulheres, o homem ter um escravo ou uma escrava dentro de casa, não é? Isso é horrível, não é da vontade de Deus. Não há apoio de Deus para que o homem tome bebida alcoólica e muito menos use brinco, não é ali. Então isso é horrível. E tem mulheres que usam, né? Mas tem homens que estão aderindo a essa moda horrível. O homem usando brinco é um homem efeminado, não é um macho. Entendeu? Deus ele fez, queridos irmãos, homem e mulher, macho e fêmea, Deus fez. Então o homem ele tem que ser homem. Ele não pode ser muito cheio de frescura. Não tem aquele homem assim muito cheio de não me toque. O homem ele não tem que ter medo de sapo, ele tem que ter não medo de cobra, não medo de aranha. O homem é homem, tem que ser macho. Tá bom? Então o homem não tem que ter medo de meter a mão no barro, sujar a mão. Eu vou fazer essa cara, vou sujar minhas unhas. Jovens, se um homem falar, não vou sujar minhas unhas, se afasta daquele homem ali. Ele já não é homem, no verdadeira essência. O homem não tem isso, irmãos. O homem ele é homem. O homem ele morre, mas ele não foge. Tá? Ele tem que ser homem. E a mulher tem a sua função importante dentro do lar. Tá bom? A mulher não pode ser o homem de casa e nem o homem pode ser a mulher de casa, porque senão não dá certo. Não dá certo. Tá bom? Então, não cristão, o adventista do 7º dia, ele não pode usar joias, ele não pode beber bebida alcoólica, tá bom? Ao tratarmos desse assunto, precisamos ter em mente 2 coisas.
O uso de joias na Bíblia é um costume eminentemente pagão. E sempre que foi copiado por Israel, o povo de Deus no passado, esteve relacionado à influência maléfica das nações pagãs sobre o povo escolhido de Deus. A utilização de joias como adorno pessoal está relacionado ao desejo de ostentação, fruto do orgulho, que é o maior de todos os pecados. Então, uma mulher de Deus, ela é linda naturalmente. É claro que ela tem que se cuidar, ela tem que andar bonitinha, perfumada, banhada, ela não pode andar maltrapilho. Se o homem não pode, quanto mais a mulher, muito menos, tá bom? Muito menos, tá? Agora eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no 1 João, capítulo 2, o verso 15, 16 e 17. Mudando um pouco de assunto, mas falando do modo de cristão de viver, sobre recreação, tá bom? Qual é o princípio, então, sobre isso? 1 João, capítulo 2, o verso 15, 16 e 17. Amém? Então acompanhe comigo. Diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Então, que princípio ajudará o cristão a escolher as suas recreações? O princípio é agradar a Deus. Agradar a Deus. Irmãos, o prazer oferecido pelo mundo, através de seus divertimentos, ele é passageiro e é vazio. E não glorifica a Deus. A fim de obter a melhor da vida cristã, deve-se dedicar aos tipos de recreações e entretenimento que fortalece a ligação com Cristo e traz benefício à saúde. Então, o princípio é agradar a Deus, que traz o que? O fortalecimento nós com Cristo e para beneficiar a nossa saúde. Agora preste bem atenção, eu quero demorar-se um pouco nesse caso. É certo que nada disso é adquirido através de esportes violentos. Irmãos, muitos de nós no sentido humildemente falando, a maioria somos idólatras. Sabia? Idólatras. Tem pessoas que morrem por futebol. Morrem por qualquer esporte. E detalhe, violento. Não é do agrado de Deus. Tá bom? Não é do agrado de Deus. Veja, esportes violentos, radicais, competitivo e jogos de azar. Tem pessoas que é viciado em jogos de azar. Não pode. O cristão não pode. O adventista do sétimo dia, ele não pode jogar no Piauí Cup. Ele não pode jogar na Telecena. Porque o princípio é o homem trabalhar e pelo suor do teu rosto comerá o teu pão. Como que aquilo que eu jogo, algo é apostado, e aí já fica viciado, perde dinheiro de trazer comida para dentro de casa, por conta do vício para jogar no jogo, aí perde o que tem e o que não tem, porque ainda perde emprestado, e perde também. Entendeu? Olha como Satanás, ele prende não sou viciado em cachaça, não sou viciado em droga, mas é viciado no jogo, é viciado em pornografia, é viciado em filmes, é vício, entendeu? É vício. E se Cristo voltar e ainda estiver vivendo no vício, naquilo que Deus condena, está perdido. Não tem o que fazer, porque Deus nos avisa antes, certo? Então veja, sabemos que a televisão e o computador prestam serviço inestimável à comunicação.
porém, podem ser utilizados pelo inimigo das almas, é Satanás, tá bom? E levar homens e mulheres à perdição. Quantos não são viciados em coisas que não agradam a Deus? Para que tanta evolução, se o verdadeiro crescimento fica para trás? Certas coisas foi feita para nos ajudar a ganhar tempo, mas rouba o nosso tempo. Rouba o nosso tempo. Se a contemplação de Cristo produz uma transformação, a contemplação do mal degrada a nossa alma, degrada a nossa vida. Por isso, preste atenção. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso você nunca vai ouvir em outro lugar ou por uma outra pessoa. Por isso, filmes, novelas, músicas e programas que retratam assassinato, adultério, roubo, violência e falcatruas não deve fazer parte do lazer do cristão. Um adventista que assiste novela, ele não é convertido ainda. Pode ser, mais na frente. Um adventista que é viciado, que assiste filmes, não é convertido, não tem o Espírito Santo. Lembra que nós é para ser o templo do Espírito Santo? Maico, mas eu não sabia disso. Então Deus não vai levar em conta. Mas daqui para frente, Deus agora pode nos cobrar, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, bem rápido. Eu era viciado em filmes. Eu era viciado em filmes. Já ouviu falar no filme do Rocky Balboa? Que é do Sylvester Stallone? Aquele filme parece que eu tenho medo de coque. Quando eu ouço o trailer, eu já tenho que fugir, porque eu sou tentado. Tentação não é pecado. Então eu fujo. E eu peço a Deus para que eu vença aquela tentação. Louvado seja Deus que até agora eu não caí em tentação. Tá? Até hoje, não sei amanhã. Amanhã não existe. Para nós, o ontem já passou. O amanhã não existe. O que temos é só hoje. Então eu não sei o que vai acontecer até amanhã. Mas eu busco a Deus para que eu não volte. Já tem desde 2013. Desde 2013, Deus me libertou desse pecado infernal. Quando eu comecei a aprender sobre isso, eu vi que é um laço de Satanás. E é por isso que a maioria de nossos irmãos está aí mortos espiritualmente. Por quê? Porque está se alimentando no coxo de Satanás, comendo aquilo que o inimigo quer que seja alimentado. Eu falo no que vê, no que ouve, tá bom? Então, novela. Existe algo bom em novela? Não existe. É só mulher traindo o marido. Um marido tem 2, 3 mulheres. É coisa horrível. Coisa horrível. O que é que um cristão adventista quer fazer assistindo novela? Eu não conheço a sua vida. Se essa for a realidade na sua vida, saiba que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Deus nos ama? Sim ou não? Será que Ele ia deixar nós andarmos no precipício e não ia dizer nada? Ele, como um pai de amor, Ele ia dizer: meu filho, saia daí, porque você cair, você vai morrer. Então Ele está falando para mim e para você que essas coisas, elas não nos ajudam a crescer espiritualmente, mas ela nos leva mais ainda para um declínio espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. Então, filmes, fuja de filmes. E deixa eu dizer uma triste notícia para os irmãos. Não assista, por favor. Por favor. Pode vir um papo aqui e dizer: olha, meus filhos, vocês podem assistir. Não assista. Não assista. Porque não é do agrado de Deus. Ah, se for o Papa, ninguém ouve, né? Por quê? Porque o Papa, ninguém ouve, né? Mas se for um pastor dizendo para assistir, vamos ouvir? Vou dizer uma coisa para vocês, triste, muito triste. Já foi feito novela adventista, sabia? É uma triste notícia. Mas Deus não se agrada. Uma novela parecendo com Malhação, mas não é do agrado de Deus. Sabia? Então, por que eu estou dizendo logo isso para vocês? Para quando vocês verem isso mais à frente, você vai dizer: olha, bem que o irmão me falou, bem que ele estava divertindo-nos, para que isso não agrada a Deus. Então pode ser de qualquer lugar. Pode ser de Hollywood,
pode ser o Papa enviando aquilo, pode ser da igreja adventista. Se não for do agrado de Deus, não faça, tá bom? Não faça. Por quê? Porque é o inimigo trabalhando, meus irmãos, é o inimigo trabalhando. E ele está tendo vitória na vida de muitas pessoas. Mas que isso não aconteça conosco. Amém? Então, vou ler mais uma vez. Filmes, músicas, novelas e programas que retratam assassinato, adultério, roubo, violências, falcatruas não devem fazer parte do nosso lazer. Eles contribuem para a decadência moral de qualquer pessoa, não só cristã, mas de qualquer pessoa. Isso tudo que eu falei, que é da vontade de Satanás, ele contribui para a decadência moral de homens e de mulheres. Queridos, nós temos que orar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a não cairmos nas redes, na teia de Satanás. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos ter sempre em mente que o princípio é agradar a Deus, dar glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido bem esse tema de como vive o cristão, tá bom? O discípulo e o modo cristão de viver, tá? Então aqui você ouve coisas que você não vai ouvir em outro lugar. Mas eu tenho que falar para o nosso próprio bem, tá bom? Então que Deus abençoe cada família que é representada, cada jovem. E lembre-se, daqui para frente,